Olá meus amigos, olá minhas amigas, hoje a gente inicia o nosso curso de execução fiscal. Os aspectos específicos de execução fiscal serão vistos basicamente em 3 aulas. Essas aulas terão vários blocos separados, mas são basicamente 3 horas e meia, talvez no máximo 4 horas de execução fiscal. Hoje a gente inicia com o estudo da aplicabilidade da lei de execução fiscal e sua relação com o CPC. O estudo da dívida ativa, que é importantíssimo e tem muitos aspectos cobrados em prova. Vamos tratar de competência, legitimidade. Todos esses aspectos têm incidência em prova de concurso, seja em processo civil, como muitas vezes é alocado o tema execução fiscal, seja em direito e processo tributário, como também em alguns editais. Esse tema é trazido dentro de direito tributário, lá na parte de processo tributário, tá bom? Para quem não me conhece ainda, eu sou Leonardo Vieira, procurador do Estado de Mato Grosso, professor aqui de direito tributário do Revisão PGE. E hoje a gente vai conversar mais uma vez sobre execução fiscal, Lei 6830 de 1980. Primeiro ponto que você tem que saber e tem que já ter em mente para a gente poder seguir aqui. Essa lei é de 80, tá, gente? É uma lei de 1980. Há muitas críticas à lei de execução fiscal, por ser muito antiga. Há em minha opinião, uma certa falta de pormenorização na lei 6830, e a gente vai ter que buscar muita coisa no CPC. Ok, isso pode ser bom, a gente aplica o CPC, tá tudo certo, mas sendo um procedimento específico, falta a essa lei algumas especificidades que nos ajudariam no dia a dia e ajudaria também o concurseiro, ou então talvez o atrapalharia com mais conceitos e mais pontos específicos. Porém, eu quero que vocês se lembrem sempre que é uma lei de 1980. Então tem alguns aspectos que a gente tem que observar, se é válido ou não, se é aplicável ou não. Basicamente, eu quero que você que estuda para concurso de procuradoria, quero que você estude a Lei 6830 completinha, tá? Do primeiro ao último artigo. Você que está nos acompanhando agora, abre no seu navegador a Lei 6830 e o CTN. E abre o CPC também, a gente vai falar alguns aspectos sobre ele, então já é bom para você começar a brincadeira já com isso. Seguinte, primeiro ponto, aplicabilidade da lei de execução fiscal. Quando é que ela é aplicada e quando, em certa medida, você pode aplicar o CPC. O CPC, basicamente, ele vai ser a norma geral que vai tratar das execuções e do processo como um todo no Brasil. A lei de execução fiscal, ela trata de um procedimento específico em lei específica. Então, a gente sempre que tiver uma execução fiscal, e eu vou explicar o que é ela daqui a pouco, a gente vai se guiar pela Lei 6830. Quando a gente tiver uma omissão da Lei 6830, a gente vai buscar subsidiariamente o CPC. Se liga o que traz a Lei 6830 no seu artigo 1º. A execução judicial para a cobrança da dívida ativa da União, Estado, Distrito Federal, municípios e respectivas autarquias será regida por esta lei e subsidiariamente pelo Código de Processo Civil. Já quero dizer a vocês o seguinte: procurador do município de Ribeirão Preto, 2018, salvo engano a prova, Banca Vunesp, cobrou basicamente você saber que a dívida ativa também poderia ser de autarquias municipais, tá? É basicamente conhecer o artigo 1º que fala e respectivas autarquias. Então veja bem, administração direta e autárquica e fundacional, quando tem natureza autárquica, pode inscrever débitos em dívida ativa e cobrá-los por meio de execuções fiscais. Beleza? Isso caiu em prova de procuradoria municipal. A execução judicial, então, da dívida ativa se dá por meio da execução fiscal. Beleza? E aí a própria Lei 6830 fala, será regida por esta lei e subsidiariamente pelo CPC. Esse subsidiariamente pelo CPC já foi enfrentado em algumas ocasiões pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e em todas elas o Superior Tribunal de Justiça manteve a ideia de lei especial, de aplicabilidade da lei especial e somente subsidiariamente a aplicabilidade do CPC. Isso aconteceu basicamente em 2 casos e eu quero que você tenha atenção nessas 2 situações que são as mais importantes para a prova, tá? A primeira,
necessidade de garantia para a oposição de embargos à execução fiscal. A Lei 6830, no artigo 16, vai lá na sua lei, a Lei 6830 ela exige que, para o executado opor embargos à execução fiscal, tema que a gente vai tratar nas próximas aulas ainda, tenha fé, tenha calma, fique tranquilo, fique tranquila. Vamos chegar lá, o que é execução, o que é embargo? Vamos falar sobre o que é embargo da execução fiscal. Vou contar até uma história que caiu numa prova oral minha sobre isso, tá? Os embargos à execução fiscal, na Lei 6830, eles necessitam de garantia da execução. E aí, gente, como a lei é de 1980, o CPC, à época, também previa a garantia como um requisito lá para oposição de embargos. Só que em 2006, numa das reformas do Código de Processo Civil de 73, foi extirpado da execução de título extrajudicial a necessidade de garantia para a oposição de embargos. Com base nessa ideia, autores como Fred Didier, e ele é o maior defensor dessa tese, salvo engano, o Leonardo Carneiro da Cunha, no seu livro, também defende essa tese, essa posição, diziam o seguinte: olha, a Lei 6830, ela somente reproduzia uma norma do CPC de 73. Como o CPC de 73 sofreu uma alteração que muda a ótica da coisa, a gente vai ter que aplicar aqui não mais a Lei 6830, e sim o CPC, porque ele veio para regulamentar essa matéria completamente. Essa não é a posição da jurisprudência. Como eu disse a vocês, o STJ vem enfrentando esse ponto e vem batendo duro no seguinte ponto: aplicamos a lei especial. Se a lei especial exige a garantia para a oposição de embargos, assim deve ser feito, porque há ali uma expressa menção da Lei 6830, a gente só vai aplicar o CPC de maneira subsidiária. Um outro ponto que também foi apreciado foi o dos requisitos para a concessão de efeito suspensivo aos embargos da execução fiscal. E aí, nesse ponto, eu quero que vocês estendam para quase tudo, tá? Toda vez que a gente for tratar de um ponto não abarcado expressamente pela lei de execução fiscal, e aí vem uma dica para a prova, toda vez que você tiver dúvidas sobre isso, vai pela norma do CPC, vai pela regra geral do CPC, tá? Pensa lá numa execução comum da Fazenda Pública e vai fazendo uma colagem aí do que você sabe, se você tiver dúvida, tá? Por quê? Porque a Lei 6830, como eu já disse, ela peca por omissão em alguns pontos. Um deles é: quando é que os embargos à execução fiscal serão recebidos com efeito suspensivo, ou seja, suspenderão a cobrança efetivada na execução fiscal? Basicamente, lá no CPC a gente precisa dos requisitos comuns das tutelas de urgência, a plausibilidade do direito e o perigo da demora do provimento final. E isso foi transportado também para as execuções fiscais com base nessa ideia de aplicação supletiva do CPC. Isso se mantém com o CPC 15, tá? Não tem problema nenhum. E essa ideia vocês têm que levar para tudo lá, toda vez que estiverem estudando a execução fiscal. Beleza? Esses temas caem, esse assunto é cobrado em prova, tá? É cobrado em prova esse tipo de questionamento, inclusive sobre as autarquias poderem escrever débitos em dívida ativa. Então, vocês fiquem muito atentos sobre isso. Agora, a gente já passa para o segundo ponto, que é falar sobre dívida ativa. Dívida ativa. A aula de hoje, ela tem esse ponto pequeno que eu falei para vocês sobre aplicabilidade. Tem um ponto grandão, que é o estudo da dívida ativa tributária e não tributária. Depois a gente tem mais dois aspectos finais, competência e legitimidade. Quando eu falo em dívida ativa, do que é que você se recorda? Você vai ter que se recordar sempre de que é a fazenda na condição de credora, a fazenda na condição de exequente. Então, o poder público, seja federal, estadual, municipal, inclusive suas autarquias, estarão na condição de credor de uma dívida. Estará, então, esse ente federado cobrando algum tipo de débito. E aí você tem que ter bastante atenção. Não é somente débito tributário. Muita gente faz uma correlação específica e muito ferrenha de dívida ativa e execução fiscal.
com direito tributário. Não é, tá? A dívida ativa ela pode ser não tributária ou tributária. Se ela for não tributária, toda vez que você for estudar os aspectos e os efeitos legais sobre aquele crédito, você não pode aplicar o CTN, tá? Você não pode aplicar as normas de direito tributário se você está tratando, eventualmente, de um débito não tributário cobrado em execução fiscal. Mas e aí? Que danado é, então, a tal da dívida ativa? O artigo 2º lá da Lei 6.830, ele esclarece para você com bastante tranquilidade. Se liga. Constitui dívida ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei 43.20, tá? É o conceito que consta na Lei 43.20 e ela diz, de 64, veja como é antiga também, com suas alterações posteriores que estatuem normas gerais de direito financeiro para elaboração, blá, 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 blá. No parágrafo 1º, a lei traz já uma certa antinomia com uma previsão lá da 43.20. Veja só. A Lei 43.20, ela especifica o que é dívida tributária e não tributária, inclusive quanto à dívida não tributária, ela faz algumas exceções. E uma dessas exceções, por exemplo, é dívidas resultantes de contratos, tá? Essa é uma das exceções lá da Lei 43.20, quando ela enuncia o que seriam dívidas ativas não tributárias. Mas aí vem o parágrafo 1º da Lei 6.830 de 80 e diz: qualquer valor, cuja cobrança seja atribuída por lei às entidades de que trata o artigo 1º, certo? A Fazenda Pública, que são a Fazenda Pública da União, do Estado, do Distrito Federal, municípios e suas autarquias, será considerada dívida ativa da Fazenda Pública. E aí você se pergunta, e aí, aquelas exceções da 43.20 vão se aplicar ou não? Não há uma resposta muito clara sobre isso na jurisprudência, mas é de praxe que se siga esse parágrafo 1º, e eu entendo que esse parágrafo 1º, ele é norma posterior, então a gente tem que entender no sentido de que ele traz aqui uma ampliação desse conceito. Então, qualquer valor, eventualmente, que possa ter os atributos da dívida ativa, que são basicamente dois: certeza e liquidez. A dívida deve ser certa e ela deve ser líquida, tá? E aí há outros requisitos que a gente vai tratar hoje do termo de inscrição. Mas, havendo essa certeza e essa liquidez, sendo esse débito ou esse crédito da Fazenda Pública, ela pode promover essa inscrição em dívida ativa como regra para cobrar por meio de execuções fiscais, tá? Parágrafo 2º do artigo 2º da 6.830. E isso é importante também e também cai em prova. Se liga. A dívida ativa, compreendendo a tributária e a não tributária, abrange, e é isso que você tem que saber, a dívida ativa não é só o tributo, no caso do direito tributário. Não vai ser só o tributo. A dívida ativa abrangerá também a sua atualização, a sua correção monetária, que é a atualização, os seus juros, a multa de mora eventualmente fixada e demais encargos previstos em lei ou contrato. O parágrafo 2º nos dá mais um alerta sobre aquela derrogação que eu falei do primeiro relativamente à Lei 43.20, que afasta da dívida não tributária previsões contratuais, tá? Então, parágrafo 2º, a gente entende e ele traz para a gente a ideia de que a dívida ativa abrange atualização, correção, juros, multa, encargos. E sobre os encargos a gente vai falar daqui a pouquinho do encargo que tem lá na União, no Decreto 1025, muito importante para a gente que vai fazer prova da PFN, tá? Prova da AGU de modo geral, mais especificamente da PFN. Esse é o artigo 2º da Lei 6.830. Vê o que diz o artigo 201 do CTN, que eu pedi para você abrir também no navegador. Constitui dívida ativa tributária, o CTN vai regulamentar a tributária, a proveniente de crédito dessa natureza. Uma dívida que seja proveniente de um crédito tributário. Regularmente escrita na repartição administrativa competente, depois de esgotado o prazo fixado para pagamento pela lei ou por decisão final proferida em processo regular. O que é que o CTN quis dizer aqui quando ele tratou de, após encerrado o prazo para pagamento, depois de ter ocorrido o processo, ele quis dizer assim, olha, precisa ser certo, precisa haver certeza, precisa haver liquidez, é preciso que não haja discussão, é preciso que esse débito
possa ser, não sei se foi bom não, né? É preciso que esse débito possa encaixar como um título executivo extrajudicial. Ele precisa ter essa execuibilidade. É daí que a gente tira, quando a gente tratou lá do crédito tributário, do lançamento, que a gente primeiro falou, ó, surgiu a obrigação tributária. Com o crédito tributário ele já se torna exigível. E quando é que ele se torna exequível? Ele se torna exequível quando tem a inscrição em dívida ativa que permite o ajuizamento da execução fiscal. Mas para ser exequível, para que a gente traga ele como um título dotado de executividade, dotado da possibilidade de embasar uma execução fiscal, a gente precisa que ele tenha sido produzido de maneira regular, que ele tenha sido objeto de um processo regular em que tenha sido respeitada a ampla defesa, o contraditório, os direitos do processo administrativo. A gente precisa que tenha se esgotado o prazo para pagamento, porque o contribuinte não pode ser cobrado num processo se ainda há para ele prazo para pagar. Beleza? E o parágrafo único ainda traz a seguinte ideia, que a afluência de juros de mora, já que isso vai fazer com que aquele débito se torne sempre alterado, né? Então todo mês ele vai sofrer uma alteração por causa de correção em juros, ele não exclui a liquidez desse crédito. O crédito não deixa de ser líquido porque ele está sendo atualizado, eu acho que isso é bem tranquilo para todo mundo. Lembra que eu falei do encargo? Lá na União, e você que quer ser advogado público, principalmente federal, tem que ter isso em mente. Lá na União, a gente tem um encargo chamado... peraí, deixa eu voltar. Deixa eu passar. Isso. Ele é um encargo do Decreto-Lei 1025, lá de 69. O Tribunal Federal de Recursos tem uma súmula 68, aqui para efeitos didáticos, a gente traz ela, que diz o seguinte: o encargo de 20% do Decreto-Lei é sempre devido nas execuções fiscais da União e substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios. Esse encargo dos 20%, ele é tido como os honorários da Fazenda Pública na CDA, na Certidão de Dívida Ativa, que é o título que decorre da inscrição em dívida ativa. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre ela, tá? Mas, basicamente, há lá na dívida da União, na dívida ativa da União, um encargo legal, 20%. E aí a jurisprudência se inclinou sempre em dizer o seguinte, olha, esses 20% eles representam honorários advocatícios, tá? Então, na hora que você for condenado em embargos, perdendo, né, o executado, o devedor, perdendo os embargos de execução fiscal, pagando os 20% que constam lá no título executivo, há aí a desnecessidade eventual de condenação também nos honorários processuais. Isso, de certo modo, era um entendimento prevalente na jurisprudência de que havia essa substituição, mas houve uma leve reviravolta aí com o julgado do STJ de 2019. Se liga, o STJ disse em 2019 que, embora nominado de honorário de sucumbência, o encargo do Decreto-Lei não tem a mesma natureza jurídica dos honorários de advogados tratados no CPC 15, tratados lá no CPC 15, que também beneficia os advogados públicos. Razão pela qual o novo CPC não revogou o Decreto-Lei, em estrita observância ao princípio da especialidade. Então, o STJ vem dizendo, olha, o encargo está válido e parece nos dizer que também seria possível a condenação em honorários como objetos autônomos, tá? Esse parece o sentido que a jurisprudência vem se inclinando, e essa é com certeza a ideia que você tem que tentar levar para provas, especialmente em peças processuais, tá? Que você tem que defender quanto mais possível o interesse da Fazenda Pública, beleza? Então vamos lá. Dívida ativa eu expliquei para vocês. Eu falei para vocês que a dívida ativa ela é um conceito material, mas ela precisa ser instrumentalizada. A gente precisa de um documento que confira a ideia de título executivo, tipo uma nota promissória, uma letra de câmbio, qualquer coisa. Então ela precisa dessa executividade. O que é que eu dou? Como é que a gente faz isso? E aí a legislação ela disse que você, existindo uma dívida ativa, você faz uma certidão de dívida ativa, a famosa CDA, e essa CDA, esse é o documento que goza
da presunção de liquidez e certeza que lhe permite alcançar a executividade necessária para iniciar um processo de execução fiscal. A lei de execução fiscal fala, inclusive, que a CDA ela pode ser a própria petição inicial. A própria petição inicial pode ser a CDA. Basicamente, a gente tem aqui, pessoal, um documento público a que a administração deu a presunção de liquidez e certeza por meio de um regular processo administrativo, cabendo ao executado, ao devedor, ao contribuinte, eventualmente, pelos meios legais, afastar a tal presunção de liquidez e certeza daquele débito. Fechou? Vamos lá. Sobre a inscrição endividativa, ela representa um ato, tá? Quando a gente pensa no direito tributário, eu vim explicando para vocês sempre que há o fato gerador, há a subsunção do fato no mundo concreto, há a hipótese de incidência prevista em lei. Então, ali ocorreu a ideia de subsunção tributária. E aí? E aí, o que acontece? Ah, não, aí você me falou que eu tenho que lançar. Isso. Aí você faz o lançamento. Quando você fez o lançamento, você constitui o crédito. Aí você vai fazer a inscrição. Mas o que é a inscrição? A Lei 1830, no artigo 2º, ela fala, lá no parágrafo 3º, ela fala que a inscrição endividativa é um ato de controle de legalidade. Basicamente ocorreu o lançamento, ocorreu a eventual impugnação do sujeito passivo, ocorreu a decisão da administração e aí acabou. Transitou em julgado administrativamente aquele débito. Aquele débito está lá. Eu prefiro conferir agora execuibilidade a ele. O que é que eu faço, administração? Pego, olho e falo. Houve citação, esse tributo é constitucional, tá tudo certo, blá, 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 o devedor existe, beleza. Inscrevi endividativa para permitir a cobrança. Daí vamos lançar a certidão endividativa. A inscrição, que se constitui no ato de controle administrativo da legalidade, será feita pelo órgão competente para apurar a liquidez e certeza do crédito. E esse órgão normalmente são as procuradorias ou as secretarias de finanças ou secretaria de fazenda, tá? Dependendo do município, dependendo do estado, ou Ministério da Fazenda na União. Beleza? Eles têm, e vamos dizer aí na maioria das procuradorias, a procuradoria tem o dever de fazer esse controle de legalidade. Mas, professor, eu sei que isso é feito eletronicamente hoje. Isso é feito eletronicamente e é comum que não haja uma verificação passo a passo, um a um, mas é comum também que essas verificações sejam feitas por meio de algoritmos do sistema. Por exemplo, se você eventualmente receber um débito que tem uma contagem de prazo prescricional ou decadencial que não se enquadra ou que levanta dúvidas sobre prescrição e decadência, isso geraria um alerta no sistema e seria trazido para a Fazenda Pública analisar se inscreve ou não. Havendo eventual inscrição endividativa indevida, também é possível a administração cancelar, anular aquele ato e cancelar aquela inscrição endividativa. Beleza? E aí a parte final do parágrafo 3º fala que a inscrição vai suspender a prescrição por 180 dias ou até a distribuição da execução fiscal, se esta ocorrer antes de fim do tal prazo de 180 dias. Veja, a Lei 6830, uma lei ordinária de 1980, fala que o ato de inscrição suspende a prescrição. Aí eu te pergunto, essa norma se aplica aos créditos tributários? E a resposta é não, a gente já tratou durante todo o curso, no sentido de que a alteração de normas de prescrição e decadência exigem lei complementar. Aqui a gente trata de uma lei ordinária assim recepcionada pela Constituição de 88. Então, a jurisprudência do STJ já reconheceu tranquilamente, isso não é mais nem objeto de questionamentos, que esse dispositivo aqui é válido, mas ele só tem aplicação para débitos não tributários. Se ligou? Então, quando há inscrição endividativa, há suspensão por 180 dias relativamente a débitos inscritos em endividativa não tributários. Multas ambientais, multas do PROCON, multas do Tribunal de Contas, que mais que tem aí? Não tributário. Eventuais multas decorrentes de contrato, eventuais sentenças transitadas em julgado, escritas em endividativa. Então, tem bastante coisa que é não tributário e ele, sim, esses não tributários, sim, sofrem essa suspensão de 180 dias, tá? Bom para a Fazenda ganhar mais prazo para poder ajuizar a execução fiscal. A Lei 1830, no parágrafo 5º, ainda fala do termo de inscrição endividativa. Ah, uma lembrança aqui.
2018, salvo engano, última prova da PGE Pernambuco, Banca CESP, caiu isso aqui. Ah, isso tá muito simples, é muito antigo, jurisprudência antiga, CESP só cobra a jurisprudência da semana, do dia. Aí vai lá, prova PGE Pernambuco, o esperto vai lá e erra. PGE Pernambuco tinha um quesito que dizia basicamente isso, que esse artigo aí, ele só tem efeitos para créditos não tributários. PGE Pernambuco 2018, Banca CESP, tá? O termo de inscrição em dívida ativa, basicamente é aquilo que é refletido na certidão de dívida ativa. Certidão de dívida ativa, então, tem que ter esses requisitos. Quais são eles? O nome do devedor, dos corresponsáveis, eventualmente, se houver responsabilidade solidária, a quantia devida, né? A quantia que se entende devida, o fundamento legal ou contratual da dívida, a indicação se tem atualização monetária, qual o critério, qual o seu termo inicial, a mesma coisa quanto aos juros, cadê? Bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo, a data e o número da inscrição no registro de dívida ativa, a data e o número da inscrição, o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida, tá? Isso é o que consta lá no artigo 2º, parágrafo 5º. O artigo 202 do CTN traz mais alguns requisitos. E aí ele fala, ó, a data em que foi escrita, o número do processo administrativo, a natureza e a origem do crédito, a quantia devida, o nome do devedor e os corresponsáveis. E o parágrafo único do CTN, ou seja, aqui teria aplicação só para o direito tributário, diz que a certidão conterá, além desses requisitos, a indicação do livro e da folha da inscrição. Sobre esses pontos eu quero falar com vocês algumas coisas. A primeira é, se não estiver aqui ou aqui, quanto aos tributários, não se pode exigir da Fazenda algum requisito a mais, como condição de validade da certidão de dívida ativa. A jurisprudência enfrentou isso em diversas situações, as quais a gente vai falar daqui a 2 minutinhos. Mas antes eu só quero dizer sobre isso aqui, ó. Já enfrentado pelo STJ, a hipótese de declaração de nulidade de uma CDA pela falta de indicação do número do livro e da folha de inscrição. Gente, a lei é de 80. Sabe como é que se escrevia em dívida ativa? Eu pegava um caderninho e escrevia em dívida ativa, né? Fazia à mão, num cadernão normalmente, né? E assim se passava. Hoje, não parece ser razoável exigir que haja indicação da folha e do livro, se é tudo feito digitalmente, online. E indicar um livro e uma folha seria inventar um livro e uma folha virtual, só para atender um requisito legal. E assim o STJ disse. O STJ disse que não há nulidade sem prejuízo, isso não causaria prejuízo nenhum ao executado da falta de indicação em livro e folha, e essa previsão seria anacrônica face à evolução da sociedade atual quanto aos critérios de informatização. Tá? Então o STJ entende que a indicação do livro e da folha da inscrição é um requisito anacrônico e desnecessário, especialmente quando não há demonstração de prejuízo do executado. E aí eu vou tratar com vocês de alguns aspectos que a jurisprudência do STJ já enfrentou sobre requisitos que, em tese, anulariam a certidão de dívida ativa. Primeiro deles, planilha detalhada de cálculos. Veja, a Lei 1830 ou o CTN definiram que a gente precisa ter o detalhamento dos débitos na certidão de dívida ativa? Não. Não fez isso. E por isso o STJ disse, olha, não é necessário ter demonstrativo de débito, não é necessário ter uma planilha detalhada desses débitos. Não é preciso. A lei exige somente que você indique a quantia devida, a forma de calcular, o fundamento legal, o termo inicial. Ah, mas aí fica difícil para o devedor, dificulta a vida dele. Talvez dificulta, talvez ele tenha que fazer os cálculos. Mas não só por esse requisito pode ser uma CDA anulada. Fechou? Processo administrativo. Toda CDA ela decorre de um possível processo administrativo. Ao lançamento, se houver impugnação, abrir o processo administrativo. Não havendo impugnação, a gente pode dizer também que qualquer ato administrativo ele decorre de um processamento administrativo no seio da Fazenda Pública, no seio da administração pública. É preciso que a Fazenda Pública traga junto à CDA o processo administrativo do que ele decorre, de que ele decorre, né? Porque ele decorre de um processo administrativo em que houve
citação, apresentação de defesa, eventualmente um recurso administrativo. É preciso trazer isso junto à execução fiscal para você fazer o ajuizamento da execução fiscal? A resposta é não. A resposta é não. E é não, dessa vez, não só pela ausência do requisito ali, como requisito da CDA, mas por uma lógica, um silogismo muito óbvio. Se você tem um título executivo, se esse título ele é suficiente para fazer com que você ajuize uma execução fiscal, não faz sentido exigir que o credor traga também junto a prova de que ele é certo e líquido, tá? A Fazenda Pública goza, por lei, dessas presunções, junto também com a presunção de legitimidade dos seus atos e, depois disso, presunção de veracidade, e depois disso a lei confere à CDA presunção de liquidez e certeza para os seus débitos, tá? Então não precisa trazer o processo administrativo, não precisa indicar livre folha, se liga na súmula 559 do STJ. Em ações de execução fiscal, é desnecessária a instrução da petição inicial com o demonstrativo de cálculo do débito por tratar-se de requisito não previsto no artigo 6º, que é o artigo que prevê os requisitos da petição inicial, que basicamente remetem aos requisitos da CDA, tá? Juntamente com a ideia de ter uma petição inicial, de ser assinada, blá, blá, blá. Súmula 559 trata, então, do demonstrativo e da planilha. A gente ainda vai tratar de outra... Existe outra súmula, por exemplo, que diz que não é necessário trazer o CPF ou o CNPJ, tá? Porque esse não é um requisito da CDA. Depois a gente vai falar sobre ele na aula que a gente tratar sobre petição inicial. Súmula 559, então, afasta isso. E o STJ também, no julgado informativo 581, lá de 2013, também definiu que a ausência de prévio processo administrativo não enseja a nulidade da certidão endividativa nos casos de tributos sujeitos a lançamento de ofício. Mas como assim, professor? Você disse que tudo decorre de um processo administrativo. Mas se liga, eu expliquei para vocês quando eu expliquei sobre lançamento, e aí o exemplo tranquilo aqui para vocês. IPTU. O IPTU chega ao carnê. A súmula do STJ que fala que é o envio do carnê constitui o crédito tributário. Se ele constitui e você não paga, também entendimento reiterado de que no dia seguinte ao vencimento da execução começa o prazo de prescrição, prazo para ajuizamento da execução fiscal. E aí? Isso significa que, não havendo uma impugnação formal do contribuinte, não há também a instauração de um processo administrativo. Há apenas o envio do carnê lançado de ofício. Mesma coisa em relação ao IPVA. Fiquem atentos, porque é possível, então, ter uma CDA legítima, válida, com presunção de certeza e liquidez, confirmada e não afastada somente por isso, sem que haja efetivamente um processo administrativo. Somente com o envio do carnê. Lançamento de ofício, acabou, não teve impugnação, não teve recurso, não teve nada. Então, acabou. Não tem processo administrativo, tem aqui o envio do carnê. E ainda assim, aquela dívida é válida. E aí? E se a administração errar na hora de fazer uma inscrição endividativa? Ela pode alterar a certidão endividativa? Será que ela pode alterar a certidão endividativa? Ela pode fazer uma emenda, ela pode substituir, até quando? Lei 6830, artigo 2º, parágrafo 8º. Parágrafo 8º. Até a decisão de primeira instância, a certidão endividativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao executado, devolução do prazo para embargos. Porque até a decisão de primeira instância, porque depois da decisão já houve ali o encerramento daquela relação processual, pelo menos numa primeira instância, né? Depois a gente só vai para grau de recurso com base no que tem no processo. Então, até a decisão de primeira instância é possível a Fazenda Pública alterar a CDA para correção de erro material ou formal. Ela pode corrigir erro material formal, vedada uma situação. Ela nunca pode trocar o sujeito passivo. Ela nunca pode trocar o sujeito passivo. Por quê? Porque se você troca o sujeito passivo, o que você está fazendo no final das contas é promovendo um novo lançamento contra uma nova pessoa, sem observar as regras do lançamento, as regras relativas ao processo administrativo tributário, tá? Então, não é possível alterar o sujeito passivo da execução fiscal e a gente tem que devolver ao executado o prazo para embargo. Se eu modifico a CDA, eu preciso devolver a ele prazo de defesa para que ele eventualmente possa estabelecer nova defesa com base nas alterações que foram promovidas naquela CDA. Fechou?
Súmula 392 do STJ fala isso. A Fazenda Pública pode substituir a CDA até a aprovação da sentença de embargos, é a sentença de primeira instância, quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução. Beleza? Galera, assim a gente encerra o primeiro bloco da nossa aula a respeito da aplicabilidade da execução fiscal e da dívida ativa na sua primeira parte. Depois a gente já vai tratar agora sobre a dívida ativa não tributária, com um aspecto muito interessante da dívida ativa, das multas decorrentes das imposições de penalidade dos tribunais de contas, com o julgamento que está pendente de definição lá no STF. A gente se vê no nosso próximo bloco para tratar de muita coisa que cai em prova, tá bom?